Bom, irmãos, o objetivo aqui, uma crítica cristã ao machismo. Do que a gente está falando? Ou exatamente do que a gente está pensando quando trabalha com o machismo? O machismo seria uma redução de mundo, uma visão reduzida de mundo ao homem, à sua ótica, onde tudo ao redor e tudo dentro dele aponta para a sua superioridade. A gente tem ismos aí, né? O humanismo seria a redução da visão de mundo ao humano. Então Deus está fora. O machismo seria reduzir tudo que se pensa, tudo que se aponta, para tudo que se aponta como propósito, tendo um homem macho, né? Homem raça, mas homem mesmo. Homem mulher? Homem. Então o machismo, ele é um tipo de resposta que tem sido dada hoje à sociedade, que obviamente não é nova, mas ela tem uma nomenclatura, né? Machismo, né? E é um tipo de resposta a uma ideia de que o mundo pode e deve ser visto na ótica dos homens apenas. A gente vai estudar hoje como a igreja se comportou ao longo dos séculos com as respostas que deu, e no segundo momento, lá em classe única, vamos ter uma resposta genuinamente cristã, tanto ao machismo quanto ao que está sendo estudado na outra sala, que é o feminismo. Ok? Ao longo do processo, que eu pretendo levar aos irmãos, a compreensão histórica dessas brechas e vazios que a igreja deixou, com falsas respostas ou com resposta nenhuma. Ok? Segundo cenário aí, né, o background, o cenário de trás, né? O que está por trás disso? A moralidade, a cultura, a ética e a sexualidade durante muito tempo foram moldados por uma perspectiva cristã, ainda que completa. O cristianismo influenciava o Ocidente. No entanto, algo aconteceu na história que refletiu na Europa, nos Estados Unidos e também podemos observar no Brasil. Vivemos hoje na era denominada pós-cristã. Aqui a gente tem uma procissão, no slide posterior, uma procissão católica, como vocês podem ver, e você deve saber que o catolicismo foi o fundador da visão de mundo brasileiro. O catolicismo funda a nossa cosmovisão, o catolicismo romano. Então nós somos de herança católica romana, e é um cristianismo, é um tipo de ideia cristã que tem fundamentos, e esses fundamentos já eram centenários. E aqui você tem o presidente Jair Bolsonaro, por sinal, um não cristão, um falso cristão. Jair Bolsonaro não é cristão. Eu estou até escrevendo algo, 10 frases que o Jair Bolsonaro tem, que deixam claro que a visão dele não é uma visão cristã, mesmo pelas suas falas e pelo seu posicionamento, ele não é um cristão. Mas ele é considerado um tipo de cristão hoje. Então, tanto o catolicismo romano quanto a postura do Bolsonaro são visões que se tem de cristianismo no Brasil. Porém, a Europa, aquela Europa que nos deu o cristianismo em dado tempo, ela se tornou pós-cristã. O que significa pós-cristã? É muito bom salientar de que a Europa sempre nos forneceu a perspectiva de pensamento. Passa de lá para cá e não parou desde então. E o que nós temos na Europa, então, que não é mais o cristianismo e que também já chegou no Brasil? É o próximo slide. O secularismo. Chamamos de secularismo uma ideia de que o mundo, todos acharam aí, né? O mundo seria não mais cristão, não islâmico, espírita ou qualquer religião, mas o mundo seria visto a ótica de seu próprio tempo. A ideia é a palavra século, né? Então a ideia da palavra século aqui menciona algo como nesse tempo. Então, qual é a visão de uma pessoa secular? Desse jeito, é uma pessoa que configura seus certos, seus errados, o que é homem, o que é mulher, o que é família, sempre de acordo com o que o seu tempo diz. Ser secular significa ser guiado pelo seu tempo. Está indo? Ou seja, ser secular é sempre estar tendo um compromisso
interno com respostas que sejam condizentes à época que a pessoa está vivendo. Então, alguém de secular vai dizer assim, você, olha, eu sei que você tem uma ideia de família retrógrada, né? Tradicional, mas a visão desse tempo não é assim. Essa pessoa é uma pessoa o quê? Secular, desse jeito que a gente está falando. Ela se molda pelo tempo em que ela vive. Estou sendo claro? Porque cada slide tem que trazer bastante claridade, né? Uma aula, foi claro, né? Aí tem assim, e quando uma sociedade, achou aí? E quando uma sociedade que era profundamente influenciada por uma religião começa a renunciar a essa influência por conta de uma recepção, desculpei o ponto errado, produz a partir daí um sentimento antagônico, ou seja, contrário e resistente a essa religião e também a outros tipos de espiritualidade. Então, ser secular não é apenas estar conectado ao seu tempo, é receber o seu tempo como um tipo de religião. Ou seja, ser secular tudo bem, o cristianismo falou, o Islã falou, o apóstolo Paulo falou, mas eu quero saber o que o tempo de hoje está dizendo, o que Paulo Freire, o que Jean Paul Sartre, o que Albert Camus, o que Simone de Beauvoir. Eu quero saber o que o meu tempo está dizendo para mim, Zygmunt Bauman. O que a Bíblia falou já fica lá atrás. Está indo aí? Ser secular, na verdade, no fundo, né? Brincando, doiverdiando a ideia, ou seja, falando como Doiver diria, ser secular também é ser religioso, porque você rejeita o cristianismo, mas você abraça o seu tempo, e o seu tempo se torna uma religião para você. O seu tempo dita o seu modo de pensar. Está indo? Foi? Pergunta? Não pode ficar pergunta largada pelo caminho. As perguntas vão ser ao longo da aula ou no final? Olha, eu estou abrindo para perguntas devido à alta densidade de conceitos. Então, você tem que ter uma terminologia, é bom que ela não fique solta, né? Então, sobre secularismo, alguma pergunta? Não? Tem alguma dúvida? Pode fazer, fala. Acerca do, tipo assim, de uma forma como eu possa definir religião, melhor, religiosidade, seria tipo assim, uma forma de ter práticas contínuas e supersticiosas. Religião é um sistema de crenças, ideias e ordens relativas a essas ideias que constrói um comportamento de religiosidade. A religião é uma sistematização de isso é certo, isso é errado por causa disso, isso é certo, isso é errado por causa disso. Acaba editando a nossa forma de viver. Isso, então o que acontece? Chinelo virado, mãe morre. É uma religião? Não, é uma crença separada, isolada. Ela não tem nenhuma fundamentação básica e ela não diz muita coisa, mas você já ouviu que chinelo virado, mãe morre. Não chega a ser uma religião, porque não tem um sistema todo atrás disso. Não tem assim, assim como o chinelo virado, mãe morre, isso também, então não tem. Então a ideia de uma crença isolada é de que ela muitas vezes surge de um mito, uma situação isolada. Mas uma religião é um sistema, muitas vezes, ou a maioria das vezes, fechado, que tem como ideia vários pressupostos que se interligam, independente se fazem sentido ou não, mas se interligam e eles vão ditar comportamento. Melhorou? Descomplicando, o que seria o Ocidente? Influência ocidental, né? O próximo slide, o que a gente fala de influência ocidental? De onde vem esse negócio? O que é isso? Bom, aí no próximo slide a gente pode observar que o Ocidente tem uma espécie de abrangência. Quando a gente fala Ocidente, a gente não está falando do mundo todo. A gente está falando desse país pintado de azul, desses continentes. Aí tem os Estados Unidos à esquerda, tem os Estados Unidos e Canadá, tá vendo? Tem a América do Sul embaixo, estão identificando? Aí você tem uma pontinha na África ali, ó, não tem? Sozinha, África do Sul, que também tem influência ocidental, a Europa, que está ali em cima da África. O que tiver de cinza não é direta e proporcionalmente abarcado ou encharcado de ocidentalidade. Aí tem a Austrália lá no canto, entendeu? Então a ideia de Ocidente não é aquela divisão esquerda e direita do mundo, mas é uma ideia de
conteúdo, como é que se vê? Na Austrália, se vê mundo muito diferente dos Estados Unidos? Não. No Canadá, se vê o mundo, a ideia de mundo é muito diferente da Europa em termos de valores? Não. Por quê? A gente está falando de uma cultura ocidental. É importante o cristão saber que tem bilhões de pessoas que não são regidas pelo nosso tipo de pensamento. A visão secular de hoje, inevitavelmente, é ligado a um tipo profundo de individualismo. Individualismo no final, viu? Individualismo, secularismo, cristianismo. O que é ismo? Ismo é uma partícula na palavra que apresenta alguma coisa como estado contínuo das coisas. Por exemplo, cristianismo é um cristianismo que continua acontecendo e que ao mesmo tempo é o centro de si mesmo. Então, o secularismo, ou seja, um camarada que é secular, eu sou secular. Tá, o que é isso? Ele é uma pessoa regida pelo seu tempo. E como é que é ser regido pelo tempo de hoje? É como o Marcos falou, ser individualista. Então, inevitavelmente, se você é um cara secular hoje, você é um camarada individualista, para si, tá bom? Aqui ficou meio feio o slide, mas eu peço desculpa. Sociedade brasileira vive uma grande pressão para que seja adotada uma cosmovisão o quê? Secular, completamente secular. Na política, na família, na cultura e na sexualidade, devemos pensar sem influência de religião. Ou seja, os caras falam o seguinte, não é para ter religião, deixa a religião fora da família, deixa a religião fora da igreja, do Estado, deixa a igreja com a igreja e ela se resolve, mas que ela não vai influenciar aquilo. Nessa última quinta-feira, ao pregar sobre Hebreus, eu usei uma palavra no capítulo 5, verso 2 de Hebreus, que em grego é metriopatos. A palavra grega para frieza, sabe, é apatia ou apato. Você conhece essa palavra? Você está tão apático, né? Está tão frio. Mas a palavra de Deus diz que o sumo sacerdote, ali apontando para Jesus, é metriopatos. Significa que ele é um homem que não é totalmente paixão e nem totalmente razão, no sentido de que ele é equimétrio, é no meio. Jesus é coração, mas razão. Jesus é um homem equilibrado. O que o David está falando é que a nossa sociedade, ela está ligada à afetividade e empatia, tanto que ela esquece de pensar se aquilo faz sentido de fato, entendeu? Rushduni, tem uma frase aí que eu gostaria que nós lêssemos juntos, frase muito importante aí nos slides seguintes, né? Se você puder ler, mesmo sem gritar, mas juntos a gente pode mentalizar o que esse cara está falando. Vivemos num tempo extremamente religioso e a religião dos nossos dias é o humanismo, a adoração do homem. Tem dúvida disso? É tudo sobre homem, tudo sobre a gente, tudo sobre felicidade, é tudo sobre a nossa história, nossa grande história. Tivemos a oportunidade, David e eu, de conversarmos muito antes de casar. O romantismo é o homem fazendo a história do homem. Cuidado com o romantismo, ele te pega, quando tu encontra a realidade ela te derruba. Rushduni está dizendo que o humanismo, ou seja, o homem no centro de todas as coisas, é a adoração do próprio homem. É o homem se amando tanto, né, que ele, como o mito de Narciso, ele se apaixona pela sua própria imagem, cai no rio e morre afogado. Porque o problema é, nós, até a gente está aqui como homem agora, falando, concordo com esse negócio, eu concordo, mas a gente não sabe o quão encharcado está disso. A gente tem uma noção de que está errado. Mas o quanto disso tem na vida do Vitor, tem na vida do André, do Cláudio, do David, do Urbano, o quanto de fato esse negócio entrou e a gente já toma várias coisas que a gente faz como normal. É normal. Só que é totalmente encharcado de adoração de si mesmo. Hoje, pela palavra de Deus chegado a nós, temos a obrigação de não vivermos assim. Não podemos nos adorar, né? Alguma questão? A frase foi clara? A frase está bem clara, a frase para todo mundo? Igor, está claro? Vamos lá. Uma radiografia do machismo. Eu tirei isso aqui de um grupo antimachista, mas eu achei tão interessante.
Caixa dos homens. Vê se alguma vez você foi obrigado a ser assim, sem nenhum motivo aparente. Mesmo que tenha coisas aqui que pareçam até bom, mas isso está certo. Cara, coisa certa com pressuposto errado é coisa errada. Fazer o que é certo com motivo errado não está certo. Você pode dar um presente para alguém, mas se no seu coração você quer se mostrar, quer bancar ciúme de outro, você está errado. Não adianta achar que está fazendo a coisa certa se o motivo não tiver certo, correto. Se é homem, se é heterossexual, fisicamente apto, corajoso, forte, no controle, ativo, sexualmente experiente, prontidão sexual, ou seja, não pode não querer, se falhou já era. Fala firme, não demonstra emoções, sabe se defender, não chora, sexualmente impositivo, trabalhador, provedor, não desiste, não comete erro, aguenta o tranco, competitivo, bem-sucedido e dominante em relação à mulher. Faz algum sentido? Você já ouviu alguém te mandando alguma coisa nessa lata? Alguém já falou, isso aí esse é homem. Eu me lembro uma vez que eu estava naquele famoso momento de apresentação militar, né? Quando tu vai lá, né? Aí tu vai lá para servir, né? Eu lembro que eu não ia servir, já tinha isso na minha cabeça muito claro. Eu fiquei na dispensa, e aí tinha um menino assim, meio bobo, né? Meio rindo assim. Aí chegou um sargento, esculachou eles tudo, o dedo na cara deles. Você é homem, pô? Homem não se porta assim? Fica direito! Fica direito aí, pô! Isso aí vai passar a maior vergonha ali na hora de tirar a roupa. Moleque, teve um cara lá que também estava nervoso, aí teve uma ereção na hora da apresentação sem roupa, né? Maluco! Nunca vi alguém ser tão humilhado que nem aquele moleque. Tu vê que ele não sabia o que fazer. Deu pena. Tudo em prol de ser homem. O cara saiu de lá, passou assim por mim, imperativo, né, o capitão, com a certeza de que ele estava ali formando um homem, com toda a humilhação que ele deu àquele jovem. Nós estamos diante aqui de um cenário onde pessoa que teve, por exemplo, nós entendemos claramente, eu creio que vocês entendem, que você adulterar com a sua esposa, trair a sua noiva, desejar a mulher alheia, ou ter tido relações sexuais com outros homens, é tudo pecado sexual, deveria ser tudo considerado pecado da mesma forma, mas quando você fala que algo foi abusado, ou que abusou, enfim, teve relação com algum homem, como é difícil para um homem contar isso. Por quê? Porque não olhamos na ótica do pecado, olhamos na ótica do machismo. Nos sentimos menos homens. Está entendendo? Acho que estou entendendo o que eu estou falando, né? Então, ser heterossexual é uma expressão para dizer que você deseja o sexo oposto, não é a mesma coisa que ser alguém formado pela Trindade, que ama Jesus e que tem como consciência povoar a terra, encher a terra. Não é a mesma coisa, porque essa terminologia heterossexual, ela é cunhada em uma posição que apenas isola a ideia de que uma mulher está interessada em homem, um homem em mulher. Isso não diz nada sobre sua personalidade, sobre os pecados que você cometeu. Portanto, existem pessoas que eu e você vamos encontrar que foram pessoas que tiveram relações com o mesmo sexo e não necessariamente precisam ser menos no casamento, não precisam necessariamente ser menos homens, mas nós criamos essa posição de esfera de pecado. Estou sendo claro, que posiciona essas pessoas que passaram por esses
problemas, esses pecados, como menos homens. E nós acabamos com piadas, sim ou não? Nossas piadas, elas reproduzem nossa visão de mundo. O Mariquinha vai deixar. As piadas que nós contávamos quando éramos ímpios, elas muito afirmavam o machismo. Nossa tentativa de ser um camarada que nunca passou por nenhum dilema, ou mesmo nunca foi de forma alguma tocado pelo mesmo sexo, porque isso aí, tu deu mole, tu é boiola. Então nós construímos um campo, até mesmo para uma pessoa confessar uma luta, ela tem dificuldade, não é verdade? Por quê? Porque o machismo também está na igreja, porque ele também é uma visão secular, ele também afeta a igreja. Deveria ser muito bom que tivéssemos a oportunidade de, para as nossas lideranças, para os nossos pastores, nos poder chegar e falar: olha, eu fiz isso, fizeram isso em mim, fizeram e depois eu fiz também, me ajuda. E essa pessoa jamais ser olhada pela ótica do hétero, do homo, mais de alguém pecador que precisa da graça de Deus. Estou sendo claro? Está indo, não está? Então, quando eu botei aqui heterossexual, eu não estou dizendo que homem deve se relacionar com homem, não é isso. Mas o cunho disso, a construção disso é fria, é estática a um ponto de que a pessoa que saiu desse pecado não consegue confessar, porque ela tem amarras, ela vai, como é que o pessoal daí, e se as meninas da igreja souberem? Aí não tem como, rapaz, eu casar, porque eu vivi isso, tá entendendo? Então isso não é igreja, isso não é a nossa realidade. Olha que interessante, fisicamente apto. Interessante. O que seria isso, cara? Fisicamente apto. Que é o macho alfa, é o camarada que tem o porte, que tem a estrutura. Se ele não tem, ele é menos. Isso não precisa sair apenas da nossa mente, precisa sair da mente delas também. Por isso estamos batalhando aí. Por isso que a gente falou assim, gente, segura o coração para a gente construir a mente. Porque senão vai para o casamento com isso aqui, ó, tudo na cabeça, achando que você é homem. Aí bota até na placa lá, faz o mezuzá. Sabe o que é mezuzá? É aquela plaquinha que os judeus tocavam antes de sair de casa. Bota o mezuzá lá, caixa dos homens, bota lá. Hétero, nunca falho, sou o cara, se pode vir que vou dar conta. Tira. O tempo todo, a identidade é em Cristo, não é nesse tipo de coisa. Acaba querendo provar o tempo todo com medo de não ser isso. Pô, Daniel, e pior, os camaradas conquistam as meninas nisso, se posando nisso, se peitando nisso. Isso é uma mentira desgraçada. Ó, tem mais coisa aqui, ó. Homem não chora. Misericórdia, hein? Não vou nem comentar, tá bom? Não tem como comentar um negócio. Como o homem não chora, quem fez a lágrima foi Deus, irmão. Jesus chorou. Que negócio é esse? Pra onde a gente vai com isso? Sabe se defender. Eu acho que ele aprende. Ninguém sabe, não. Tem coisas que conta até hoje que eu fico assim, o que eu faço? Estático, paralisado. Ele precisa aprender a se defender, mas não nasce sabendo. Mas muitos de nós temos dificuldade de dizer que não sabemos lidar com determinadas coisas, porque a gente vai se fragilizar diante do outro. Então a gente vai ter que dizer assim, olha, está acontecendo isso comigo, eu estou completamente atordoado, eu não sei o que fazer. Aí eu vou falar isso para a pessoa, que a pessoa vai pensar, é um fracote, né? Só que não é assim no nosso povo. Jesus falou, orem comigo, porque a minha alma está amargurada, doída até a morte. Cara, ele chamou os caras para orar, ele chamou 2 vezes, chamou 3 vezes, dormiu, mas chamou, estava frágil. Quando Davi, ainda que sendo seu filho querendo matá-lo, quando Davi soube da morte de Absalão, chorou profundamente, amargamente. A gente fala de Jeremias tirando sarro. É um profeta chorão, Boa. Mas Jeremias tem oráculos profundos sobre Jerusalém. Talvez não tão poéticos quanto Isaías, mas até mais profundos que o próprio Isaías quando ele fala sobre Jerusalém. São falas fortes, falas pesadas, e ele não deixa de falar porque ele está chorando sobre Jerusalém. A gente fala disso tirando sarro, o cara como se fosse menos. Exatamente. Nosso problema é criar caixas. E a gente cria um ambiente onde a gente fala as nossas besteiras, e aí tem um ambiente onde a gente não pode falar. E essa dicotomia nos leva a posições diante do mundo que são afirmativas com relação à identidade machista, mas não necessariamente traduzem a identidade de Cristo.
Portanto, se por muitas vezes nós vivemos essa dicotomia, não é por conta das Escrituras. Paulo, quando fala que a nossa palavra ela deve trazer edificação, eu fico pensando se realmente a gente tem compromisso com isso. Eu sempre gosto de usar a figura do Flanders, aquele personagem idiotizado dos Simpsons. O Flanders tem 2 filhos, né? Ele tem uma esposa, mas acho que a esposa morre num episódio que eu lembro. Mas o Flanders, ele é um arquétipo, um estereótipo do crente idiota, né? Eu não quero entrar aqui naquilo que o Flanders realmente não percebe em termos de personagem. Ele é um personagem alienado quanto a diversos aspectos, mas eu quero entrar no aspecto de que o Flanders, ele é bom, ele faz as coisas sem esperar em troca. Ele ajudou o Homer em episódios onde o Homer simplesmente o humilhou após receber a ajuda. Ele continuou ajudando. O Flanders, ele é um cara decente e ele é um cara que vive basicamente sempre pensando em como ajudar. E eu não quero isolar o personagem de falhas, apenas construir de que ninguém quer ser o Flanders, porque todo mundo quer ser o cara. As pessoas geralmente elas zombam aquelas que são mais solícitas, educadas e gentis, e gostam daquelas que são mais misteriosas, falam com mais mistério e arrogância. De alguma forma, essas pessoas são pessoas que geralmente são mais respeitadas, enquanto aquelas que sempre se colocam à disposição, procuram usar um palavreado que não ofenda ninguém, e elas são geralmente gente boba. E isso é uma construção que é facilmente identificável quando nós vemos crentes se comportando diferente, em termos de, como essa questão que você falou, do uso da palavra ser uma palavra que parece fazer sentido num nicho masculino, entendeu? Imagine assim, cara, eu acho que os casados aqui vão me ajudar nesse sentido, mas eu vou usar o exemplo do David, tá, David? Aí tem Cláudia aqui, tem o Bani e tem Daniel. Pensa só, você chega da lua de mel e aí um irmão pensa, e aí, mandou ver? Pensa comigo se isso é uma pergunta que não vai esbarrar na dignidade da noiva. Sim ou não? A pergunta é, irmão, foi tudo bem? Tudo certo? Sim. A vida não gira em torno de sexo. E o sexo traduz uma das realidades do casamento. Ele expõe uma das realidades do casamento. Mas, infelizmente, muitos homens de igreja ainda usam esse tipo de construção, ainda pensam nesse tipo de fala e conduzem outros homens mais jovens a pensar que essas realidades, por exemplo, devem ser tratadas entre nós assim. É insano, mas é real. É o que se vê. É o que se vê. É de repente um camarada falar aí, ó, na lua de mel, manda ver. Que isso, velho? Um momento que é um momento assim que expõe a unidade de Cristo com a igreja, você tratar que nem filme pornô. Temos problemas. E muita gente não pode namorar e casar ainda porque não entende que isso está enraizado, está lá dentro. E se não arrancar, espera aí 2, 3, 4, 5 anos, até menos, que tu vai ver o resultado do seu casamento. Espera só. Eu estava pensando, por exemplo, que a gente vendo falas e que se desdobram no que o nosso coração pensa e nossa mente. Essa fala, toda essa brincadeira, é fruto de uma mente tomada pela lascívia. Então, nos mostra o que devemos ir contra ela em direção de Cristo para ir deixar isso. Exato, cara. E eu vou te dizer, cara, como a gente está ferrado nisso, né? Ah, não, porque minha esposa ela quer se relacionar comigo, eu vestido de farda, eu vestido de... Que isso? Ela quer outro cara, pô. Ela quer outro cara, ela não quer você. Como é que tu vai alimentar isso aí? Isso é um erro, você tem que trazer ela para consciência. Não, meu amor, não é assim. Sexo não é isso. É isso. Então, porque tem muitos pontos aqui sobre sexualidade em termos de sexo. Porque tem sexualidade que tem a ver com fazer sexo, né? Roupa, cabelo, demonstração de respeito, gentileza, isso é tudo sexualidade. Sexualidade, no que tange o sexo, ela deve apontar para Cristo. Não chamar uma esposa de cadela? Com todo respeito, de repente você acha que isso é comum, mas isso não é de Cristo. A esposa não é uma cadela. Ah, mas na hora o caramba, meu irmão.
Ou você percebe que aprendeu muita coisa de filme e de pornografia e vai ter que sair, isso vai ter que tirar de você, ou o que você vai construir é algo que vai até envergonhar seus filhos, porque no momento seus filhos viram uma coisa que não podia ver. E papai falou isso, o que quer dizer com isso? Entende? Está indo aí o que eu estou dizendo? E vê se isso não está enraizado na gente. A maior parte das nossas proposições, quando nós nos interessamos por uma jovem, são muitas delas como é que a gente vai transar com elas na mente, construindo as posições, quando na verdade deveria ser construindo de que modo eu vou orar por ela, de que modo eu vou, porque todas essas realidades físicas, elas são reflexos de realidades espirituais profundas. Temos homens fracos porque temos uma visão fraca de Cristo e a igreja e seu casamento, entendeu? Eu quero continuar porque é um assunto muito bom, a gente precisa ir além. Estamos encharcados nesse negócio, a menos que tenhamos essa consciência, eu digo aí os solteiros, para que possam refletir de que modo têm construído suas realidades mentais sobre casamento, aos casados, de que modo têm mantido aquilo que tem sido dado por Deus a vocês, a mim. A gente não vai avançar na construção de uma igreja que de fato possa ser uma igreja que revele a Trindade, né? Porque surgiram os ismos, é a nossa próxima dimensão. Feminismo, por exemplo, né? A gente dá um exemplo do feminismo aqui, a gente falou de machismo, né? Fala do feminismo, por exemplo. Os feminismos entram em cena para resolver os problemas relacionados aos direitos de homens e mulheres. Mas por que eu citei o feminismo ao invés do machismo? Porque o machismo está mais arraigado há mais tempo. E o feminismo, em termos de nome, surge mais recentemente. Talvez aí, cunhado do século XIX, século XX propriamente dito. O que esses ismos são? Eu coloquei no próximo slide. São lacunas deixadas por quem? Você achou aí? Fala comigo. Os ismos são as lacunas deixadas pela igreja. Eu vou falando algumas lacunas, tudo bem? Aí você pergunta só se tiver muita dúvida. Século II. O que é século II, André? 120 e pouco, 150, por aí. Apologética contra o paganismo. O Justino Marte teve que justificar um monte de coisa, que a gente não era canibal, porque a gente comia o corpo de Cristo. Mas por que isso? Que a gente não era incestuoso, porque casava com irmão, irmã. Por que ele teve que fazer essa apologética? Porque o pessoal que não entendia o que a gente falava lá no século II, ficava achando que o cristão era muito louco, né? Que ele falava com Deus que não via. Então, o Justino Marte, ele era pagão, se converteu, ele precisou falar para os de fora quem nós éramos. Olha a lacuna que a igreja deixou. A especulação que a gente tem, às vezes, de outras religiões, eles também têm de nós. A igreja precisa fechar a teologia pública, fechar a lacuna. Quem entendeu? Entendeu? A gente precisa falar para quem não é crente e a pessoa entender o que significa aquilo, mesmo que ela não se converta. Estou passando? Senão não amarro esse tomo. Tá, mano? Século 3 e 4. O Agostinho. O cristianismo não é contra Estado. O pensador, filósofo, pai da igreja Agostinho de Hipona, né, o africano Agostinho de Hipona, ele deixou claro para os romanos que o cristianismo não era contra-estatal. E ele escreveu um livro para afirmar isso, Cidade de Deus. Ele estava explicando que o cristianismo se trata de amor, e esse amor pega tudo, tá? E aí, eu não vou entrar aqui nos meandros, mas assim, o Agostinho teve que explicar para os caras por que as melhores mentes, né, como a gente estudou no discipulado, as melhores mentes da Europa estavam se tornando cristãs. Por quê? Era uma questão de passar de uma banda para outra? Não, era uma questão de um amor que te toma totalmente. E aí Cidade de Deus é uma profunda refutação a isso. Século X, isso aí tem um erro aqui, cara. Qual é o erro? Surgem, na verdade, se multiplicam, não surgem, mas se multiplicam os monastérios. A igreja está corrupta, sujeira para todo lado. O que os caras que querem Deus mesmo fazem? Vamos fugir da sujeira. É um erro completo, porque a sujeira está onde?
E o que eles fazem? Monastérios, clausuras. Isso é uma resposta? Não. Jesus diz: Pai, eu não os peço que tire do mundo. Eles saíram do mundo, mas o mundo estava dentro deles. Isso foi um erro. Século XV, o John Hus e o John Wycliffe, eles cunham a ideia de sola escritura, a ideia de que a Bíblia deveria ser o árbitro e o juiz autoritativo da igreja. São mortos, né? Como vocês sabem, eles tentaram dar um grito aí porque a igreja não tinha se percebido disso. Século XVI e XVII, o Lutero e o Calvino lutaram contra a absolutização da igreja católica. A igreja católica estava em cima da escritura, estava acima de Deus, e eles lutaram contra essa autoridade que estava acima da Bíblia. Século XVII e XVIII, você tem um movimento contra a frieza da igreja. É rápido, a gente fica frio muito rápido. Então você tem o movimento dos batistas e de pessoas que estão preocupadas com uma vida realmente pura, realmente santa. Os puritanos surgiram uma vida correta diante de Deus, uma vida quente, de coração fervoroso. No século XVIII, o John Wesley, eu não sei se você já ouviu falar dele, mas o John Wesley, ele trabalhou muito em penitenciária, ele trabalhou muito com pobreza, ele viu que a igreja estava deixando essa lacuna. E olha o caminho aberto aí para o surgimento do socialismo, olha o caminho aberto aí para o surgimento de ideias sobre sociedade que não eram cristãs, né? Século XVIII, aí você tem o William Wilberforce lutando contra a escravidão. Mas por que o William Wilberforce lutou contra a escravidão no parlamento inglês? Porque os iluministas já estavam contra a escravidão. Muitos já estavam sendo contrários à escravidão. Aí surgiu um movimento lateral, e foi o movimento cristão, mas ele já entrou como uma segunda fase da coisa. O cristão não foi o primeiro a pensar sobre isso. Deveria ter sido, mas não foi. Século XIX, é aí que mora a resposta para a pergunta do Lucas. Quando é que o secularismo humanista começa, não é isso? Como é que ele surge com mais força? O iluminismo é importante, mas no século XIX você tem o avanço do iluminismo, e depois da ausência da igreja nas discussões sociais, surge quem? Surge o Marx, tentando buscar uma saída para a pobreza, para a desigualdade. E a ausência de cristãos na ciência? Surge o Darwin com a teoria evolutiva. Temos tardiamente o surgimento do neocalvinismo, né? Você tem aí o Kuyper e outros caras que tentam lutar contra essa corrente secular, mas já é uma resposta a algo que já está estabelecido, né? Algo que venceu praticamente a disputa pública, amarrando as ideias. Você pode ler isso comigo, por favor? A não resposta da igreja deixa a margem ao surgimento dos ismos: humanismo, anarquismo, socialismo, evolucionismo. A igreja não falou nada. Alguém levantou a mão e falou: eu vou dar uma ideia. E aí depois a igreja teve que correr atrás para refutar a ideia, ainda ter que apresentar a ideia cristã, e muitas vezes não conseguiu. Lê o 2 aí. Nem o machismo e nem o feminismo podem ser a resposta cristã, pois suas raízes nunca são exatamente. Eu vou dar uma amostra aqui da desgraceira que é quando homens que deveriam tomar seus papéis diante das escrituras não tomam. A resposta cristã, que é esse ponto segundo aí que eu coloquei para você, ela vai vir encharcadas, eu quero que você preste atenção, de lutas femininas ou feministas, que quem deveria proteger a dignidade delas somos nós, não é isso? Mas aí se a gente não levanta a mão, elas vão ter que levantar a mão, não é isso? Olha a sequência de pautas que elas lutam, que deveriam ser nossas defesas, ou pelo menos nós deveríamos, como homens, levantar a discussão. Questionamento acerca da sociedade que objetifica a mulher. O que é objetificar? Transformar ela em objeto. Mulher é objeto. Direito à escolaridade, ao exercício de profissões e incentivo intelectual. A mulher é mais atrasada nisso? Sim. O homem deveria ter buscado essa realidade para ela? Sim. Participação pública da mulher na política. Isso existe? Ainda é pequeno. Os homens não deveriam trazer essa dignidade à pauta? Certamente que deveriam. Igualdade de direitos, aí, digamos aí, civis, penais, constitucionais. Até a década de 50, uma mulher era do seu marido, quase que como propriedade, ao ponto de que ele poderia até violentá-la e não seria preso. O cara violentar a própria esposa. Mas por quê?
porque ela era um pertence, um objeto. Questionamento acerca do machismo, visão subjugada da mulher, violência doméstica, violência sexual e estupro. Geralmente elas têm de se manifestar e levantar essa bandeira, ao invés de nós deveríamos tomar a frente e protegê-las. Aborto. Poxa, por que tem tanto aborto? Porque tem pecado no mundo, meu irmão. Sempre houve aborto, mas tem muito aborto porque tem pecado no mundo. Mas será que vamos excluir a absurda quantidade de abandonos de homens de seu lar? Será que vamos excluir a quantidade absurda de homens nulos dentro dos seus casamentos em relação às necessidades da mulher durante seu período gestacional e de criação das crianças? Você exclui isso? Eu não excluiria. Intolerância religiosa. A maior parte de bandeiras sobre intolerância religiosa estão vinculados a outros grupos, inclusive grupos femininos. Construção da identidade feminina ignorando o propósito da criação. Os livros que apontam para o propósito da mulher são livros recentíssimos. Você tem pouca literatura anterior que aponte para a mulher. Na Reforma você tem basicamente nenhuma. No período pós-Reforma, século XVIII, XVII, não tem nenhuma. Você vai encontrar livros sobre mulher, a maioria deles são escritos por quem? Por quem? Não, meu querido. Por mulheres. Então assim, será que a gente é tão bom em teologia que não é capaz de entender o propósito da mulher na teologia e gerar livros que possam abençoar as irmãs? A gente escreve de homem, mas a gente se acha nulo em compreender a realidade proposital, a realidade do propósito, porque muitos dos homens não têm essa visão de que as mulheres também estão esperando uma resposta nossa contra a teologia. Isso não elimina a teologia que elas podem fazer. Na verdade, isso deveria ser iniciado por nós. Distorção em como as escrituras tratam a mulher e seus papéis. Você tem dúvida disso? De que tem muitas igrejas que simplesmente subjugam a mulher a um papel quase de zero à esquerda? Rejeição a Deus e a igreja. A maior parte dos homens rejeita Deus e a igreja. Qual é a quantidade mais expressiva de nossa igreja? Mulheres ou homens? Há uma rejeição, um desfavor, um desprezo teológico por parte de muitos homens em relação à igreja e à fé e à teologia. E proeminentemente as mulheres acabam tomando um papel que deve ser de qualquer cristão, que é de ler bastante, estudar, enquanto os homens deixam que elas leiam para eles. Um instantinho, só para terminar, Marcos. Empoderamento e sexualização da mulher. Incrivelmente, as mesmas mulheres que buscam o empoderamento e a não objetificação, muitas vezes acabam descambando para a objetificação da sexualidade delas, onde elas encontram um parâmetro de sexualidade em homens pervertidos. Se ele pode fazer o que quiser, por que eu também não posso? Incrivelmente, o nosso erro passa ainda a ser passível a uma imitação. Tem que ser muito rápido. Fala. Isso aí apontou a questão de Cristo. O ministério dele tinha várias mulheres e elas apoiavam o ministério dele. Se mostrou esse fenômeno de estar cercado de mulheres. Está claro que a Maria Madalena parece que é um fenômeno antigo. Não, nesse caso, Marcos, o que eu estou falando não é pelo fato de que... A aproximação dela. Então, eu não acredito, eu poderia até objetar com respeito à sua fala, eu não acredito que no tempo de Jesus é nas mulheres que a religiosidade se apoia, até porque é uma quantidade muito expressiva de homens nas sinagogas, homens na direção religiosa, e eu acredito que a coisa não estava num desequilíbrio nesse sentido de busca por devoção. Mas após o século da Revolução Industrial, uma quantidade cada vez maior de mulheres foi à igreja e os homens mais cansados ainda do que as mulheres foram deixando de lado a devoção. Isso não parou mais. E desde então, desde a primeira e segunda Revolução Industrial, século XVII, XVIII, XIX, nós temos uma diminuição gradual do posicionamento masculino na igreja, até que nós chegamos hoje à questão como pastora, bispa e questões que envolvem quase que uma supremacia feminina em muitas igrejas. Eu não quero com isso dizer que as irmãs não têm o seu valor. A frase é: a igreja reformada está sempre se reformando. O que a gente vai fazer com um cenário tão caótico?
Já sei. Eu já sei como é que a gente pode fazer. A gente faz um congresso de patriarcado. A gente volta ao patriarcado. O que vocês acham? Hã? A gente faz um congresso para dizer como a gente é macho e como a gente precisa mandar na casa, e elas precisam entender isso. E elas precisam saber o lugar delas. E olha como homem. Machonaria. Toda vez que um determinado grupo traz para si uma condição de falha, é capaz de um grupo falar assim: no passado não era assim, e querer restaurar um aspecto que nunca foi plenamente bíblico e muitas vezes nem foi, para justificar uma necessidade atual de equilíbrio de forças. O machismo, eu pergunto, é a resposta ao que as mulheres feministas estão buscando? Não. O patriarcado é a resposta? Também não. Ele não respondeu às mulheres de nenhum século, e eu lhe diria, não vai responder a estas e nem a nós mesmos. Teve um congresso de patriarcado aí, quem viu a imagem? Marcos foi, né? Não? Quem viu essa imagem? Congresso de patriarcado. E acho que no mesmo local, na mesma data, estava tendo para as mulheres dos caras que foram lá. Acho que eu estava até conversando com o João, que estava vendo a programação. Para mim, os das mulheres parecem muito mais interessantes. Os temas que foram tratados. Não, cara, isso é ridículo, porque as mulheres oram, aí criaram o despertar dela, elas falam: não, tem que orar, como é que a gente vai fazer o despertar de jovens? Isso é real. Não, assim, a gente fica tentando, pelo fato de a gente estar completamente ausente, a gente tem que se virar e segurar espiritualmente a barra de uma casa, de uma família, dos filhos, quando a gente estava ocupado demais, hora trabalhando, hora dormindo para se recuperar para o trabalho, agora a gente despertou e quer correr atrás de uma competição. Tipo, vocês fazem de vocês, então beleza, vou fazer o nosso. Não é tipo, pô, vocês fazem de vocês, então peraí, que eu vou me colocar no lugar de você não ter a necessidade de se juntar e segurar uma barra que não é sua. É tipo, pronto, então beleza, falando de vocês, que eu vou fazer um beijo com os caras, que eu vou comer um bacon, pegar uma cerveja e vou dar uma risada com a galera. Isso é ridículo, não faz sentido isso. O machismo e o feminismo não comportam a ideia cristã. Ponto. Vai estar sempre um puxando para o lado, vai virar um marxismo, uma luta de classes. O patriarcado ou o matriarcado também não respondem à Bíblia. Eles não dizem amém às Escrituras. O que então de fato deve ser, e é o que nós vamos ver depois do intervalo, a resposta cristã para os relacionamentos, a resposta cristã para as relações interpessoais? A Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo fornecem uma compreensão completa para a realidade. E a dificuldade que temos de compreender a Trindade nos leva à nossa luta de classes, ao nosso retorno ao patriarcado e à nossa completa distância da ideia cristã de sexualidade. Portanto, para terminarmos aqui essa primeira metade, eu os convoco a lermos aí Romanos 12, 1 e 2, como um prelúdio dessa segunda parte agora. Romanos 12, 1 e 2. Tudo bem? Vamos ler juntos, ainda que com voz moderada. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês, e não vivam conforme os padrões desse mundo,
mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O sacrifício do corpo, a renovação da mente e o afastamento do século em termos de moldagem. O corpo em sacrifício, minha vontade em sacrifício, meu eu quero sacrificado, meu eu desejo sacrificado. 2. A mente renovada pela palavra de Deus e sua mensagem, o Evangelho. E 3. Joga para fora tudo que for secularismo, mundanismo. E se não mexer com esses 3 pontos, não vai conseguir, de fato, de forma alguma, romper com toda essa mazela que nós ouvimos aqui e que atormenta as nossas famílias, que destrói os nossos lares e que é a estrutura infeliz, mas é a estrutura básica da sociedade de hoje. Amém? A gente está concluindo. Eu gostaria de que alguns irmãos, ou 1 ou 2, levantassem para dizer algo que foi importante para eles. Isso foi importante para mim, tá bom? Levanta a mão, temos 2 minutos, pode falar.